Olá, sejam bem-vindos ao canal Cláudia Grangeiro, Psicologia e Informação. Estou muito feliz por você estar aqui nos assistindo, nos acompanhando, onde eu trago toda semana temas muito interessantes sobre a psicologia e suas vertentes. Cada semana com um profissional, cada tema com um profissional de todas as regiões do nosso país. E hoje a nossa psicóloga entrevistada, ela fala da região sul, é a psicóloga Josiane. Tudo bem, Josiane? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. A Josiane, hoje a gente vai estar conversando sobre birra infantil. Com certeza, quem tem filhos já passou por essa situação e quem ainda não tem filhos vai passar muito provavelmente. Então não perca esse vídeo, acompanhe aqui com a gente esse assunto que interessa para grande parte das mães, não é mesmo, Josi? Sim, sim. Eu vou me apresentar um pouquinho, né? Então, eu me chamo Josiane Bianca Lima, eu moro em Lages, Santa Catarina, e eu sou psicóloga clínica há 13 anos. Então, eu sigo a terapia cognitivo-comportamental aqui na clínica, fiz formação em disciplina positiva, tenho especialização também em avaliação psicológica, e agora eu estou cursando neuropsicologia, está em andamento ainda, já para o final. Eu gosto muito de fazer orientação parental e atendimento de adulto e infantil. Muito obrigada, Josiane, por toda a sua contribuição aqui. Seja bem-vinda novamente. Para você que quer conhecer um pouquinho mais da Josiane, eu vou deixar aqui na link da descrição do vídeo o Instagram dela para que você conheça ainda mais todo o seu trabalho e desempenho. Bom, Josi, primeiramente eu gostaria que você nos explicasse sobre como se dá a maturidade neural de um bebê de 0 a 3 anos. Então, os primeiros anos do bebê, né, especialmente os primeiros 1000 dias, que vai desde a gravidez, ali da gestação até ele completar 2 anos, é a fase onde a produção dos neurônios é mais intensa. O seu cérebro, ele triplica de tamanho. Então, a gente precisa entender que as conquistas acontecem por etapas, né? Então, assim, não dá para adquirir certas habilidades sem o apoio de outras. Para não antecipar as fases da criança em que ela esteja preparada para isso. Por exemplo, ela precisa sustentar a coluna para depois ela aprender a sentar. Aí, depois que ela aprende a sentar, né, ela vai aprender a caminhar, né, por exemplo. Então, a gente não tem como antecipar, né, esse processo, porque os circuitos neuronais delas ainda não está pronta para isso. Então, assim, o cérebro da criança, né, durante essa primeira infância, ele ainda não se desenvolveu completamente. Significa, assim, que quando a gente nasce, né, essa região do cérebro, ela ainda está incompleta. Então, uma das áreas, né, que não se desenvolvem nos primeiros meses é o neocórtex, né, que é aquela parte, assim, superior, né, aquela massa cinzenta que a gente tem nessa região aqui da frente, né. Então, assim, sob o ponto de vista evolutivo, ela é considerada a mais recente do nosso cérebro, né. A gente diz que tem a parte do cérebro primitivo, que é de milhões e milhões de anos, e temos também a parte mais recente, né, que é essa parte do neocórtex. Então, assim, ela costuma ser responsável pelas capacidades de autonomia do indivíduo, né, não só da criança, mas do indivíduo, do pensamento, da reflexão, da imaginação, da solução de problemas, né. Então, assim, 80%, digamos assim, 70%, 80% do nosso cérebro, ele depende dessa parte especificamente. Então, né, então a birra, ou um mau comportamento, né, como, eu prefiro ainda dizer que é um mau comportamento. Então, ele atua como se essa parte primitiva do nosso cérebro, ela fosse acionada, sabe? No caso, a parte mais de baixo, assim, né, do nosso cérebro. Então, assim, a região que a gente chama que é o cérebro reptiliano, que é a parte, assim, mais de baixo. Então, ele é aquele cérebro que ele é automático, ele age para se defender, né? Então, assim, ele, sem o auxílio dessa parte superior do neocórtex, que está menos desenvolvida, né, para a criança racionalizar, para ela se acalmar, então, ela fica sem essa parte estar bem desenvolvida, ela fica superexcitada, com altos níveis de cortisol, né, dessas substâncias químicas do estresse, então ela fica um pouco mais agitada.
Então, geralmente, como a criança ela ainda não domina completamente essa linguagem verbal, né, que faz parte também dessa parte pré-frontal, ela não encontra formas de lidar com essas frustrações, né, porque essa parte do lobo pré-frontal, ele é responsável pela regulação emocional, então não está maduro. Então, às vezes, esse mau comportamento, né, da criança é pela imaturidade mesmo, né, por o cérebro não estar bem desenvolvido ainda. Com certeza. Esse mau comportamento, ele vem carregado de muitos rótulos, depois a gente vai estar conversando sobre isso também, e o quanto é importante a gente obter esse tipo de informação que você está aqui nos passando, porque assim a gente consegue ajudar pais e mães que estão passando por esse momento, e também ajudar as crianças, porque elas também necessitam de ajuda. Bom, Josi, os 2 anos de idade, ele é popularmente conhecido como a adolescência dos bebês, devido a intensas fases de birra. Como ocorre esta fase e por quanto tempo ela dura? É. Então, assim, né, algumas teorias falam sobre essa adolescência do bebê, né, que é o famoso terrible twos, né, então, que é uma fase onde a criança, ela passa a se comportar, assim, de modo mais opositor, né, mais opositivo às solicitações dos pais. Então, geralmente, ela acontece ali a partir de 1 ano e meio até os 3 anos, mais ou menos, né, para cada criança de uma forma. E é quando a criança se dá conta de que ela é um ser separado da mãe, no caso, né? Então, ela é um ser individual. Quando o bebezinho nasce, ele é muito próximo da mãe, então ele não sabe que é uma outra pessoa, digamos assim, né? E quando ele está maiorzinho, ele se entende como um ser no mundo, digamos assim. Então, essa teoria, né, diz que quando a criança já está nessa idade, ali mais ou menos entre os 2 anos, ela se reconhece, então ela faz essas afrontas, digamos assim, aos pais, né? Particularmente, eu acho esse um rótulo terrível, assim, para as crianças, né? Porque os pais já vão com os 2 anos do bebê achando que eles não vão dar conta ou que vai ser muito difícil, né? E já vão com medo, né, dessa fase. E os 2 anos é uma fase de desenvolvimento como qualquer outra fase, sabe? E é muito bonito, assim, porque é uma fase em que acontecem marcos importantes no desenvolvimento, né? Então, assim, é onde a criança começa a fazer algumas atividades sozinha, onde ela começa a desenvolver melhor a linguagem, enfim, assim, e ela tá, é a fase onde ela começa a manifestar as suas vontades, né? Então, nem sempre os pais entendem essas vontades das crianças, né? Porque ela também não sabe se expressar direito, né? Lembrando que o cérebro dela não está desenvolvido ainda. Então, como ela não sabe se expressar, os pais não conseguem entender e tudo eles podem pensar que é uma oposição, assim, né? Então, assim, mas é uma fase onde a criança está desenvolvendo a sua autonomia, né? A sua personalidade. Só é incompreendida às vezes, porque a criança é imediatista, né? Ela quer satisfazer as suas necessidades no momento que acontece. Elas ainda não aprenderam a esperar, né? Elas não têm essa compreensão ainda. O que é importante, né, nessa fase é tentar manter uma rotina com a criança, né? Porque as chances são menores de ficarem estressados com essas mudanças, né? Então a criança ela precisa dessa previsibilidade. Nessa idade ela não tem ainda maturidade cognitiva e emocional para entender todo esse processo sozinha, né? Então ela precisa de um adulto para moldar, para orientar. E o importante é a gente manejar assim, né, essas situações, sabe? Saber como manejar para a criança passar o melhor possível, assim, com essa fase, né? E aí tu me pergunta, assim, quanto tempo que dura, né? Então, com certeza. Assim, né? Cada ser humano é de um jeito, né? A partir ali dos 6, 7 anos de idade, a criança tem a tendência a pensar de forma mais concreta, né? Então, esse comportamento dela diminui um pouco, porque ela começa a racionalizar um pouco melhor, ela começa, né, algumas questões já começam a ficar melhores desenvolvidas, então, digamos assim, que esse comportamento, esse mau comportamento diminui um pouco. Mas a maturação cerebral, né, que começa ainda lá no útero, ele só volta a ser concluída essa parte, digamos assim, lá pelos 25 anos de idade, sabe? Então, assim, né,
tem muito adulto, né? E eu acho que nós, de vez em quando, também fazemos umas birras, sabe? Então, assim, não dá para dizer que termina, sabe? Então, é uma coisa que vai por um bom tempo. Ai, ai, essa foi boa, Josi, muito legal. Então aqui você está entendendo alguns comportamentos seus, dos seus filhos. Aqui a gente já está fazendo uma terapia familiar, tudo ao mesmo tempo, né, Josi? Bom, para você que está aqui nos assistindo, não deixe de acompanhar o próximo vídeo, que a gente vai estar conversando sobre rótulos de birra. É criança mal educada? Ela não tem limites? É falta de pai e de mãe? Então, todos esses rótulos a gente vai estar conversando e também o que fazer durante um episódio de birra. Que qualquer mãe e pai já passou por algum episódio desse, não é nada fácil. Josi, a gente agradece a sua presença, não perca o próximo vídeo, daqui a pouquinho a gente já volta a conversar. Tchau, eu que agradeço também. Tchau, tchau.